Bom, eu não vinha fazer esse vídeo, não gravaria, mas eu senti no meu coração que eu deveria gravar. Eu quero contar pra vocês a história da Thalia, o que aconteceu. No dia 7 de fevereiro, eu tinha uma consulta de ultrassom e eu fui pra essa consulta. Eu tava sentindo umas dores bem leves, não eram dores que eu costumava sentir, que eu não tinha sentido durante a gestação inteira. Porém, não era, nossa, contração nem nada, mas eram umas dores diferentes. Comentei com a médica, ela não deu importância, porém, ela achava que o que ela estava vendo ali da Thalia era que ela estava com peso menor do que o normal e a barriguinha menor do que o normal. E aí ela me encaminhou pro HMU. Nisso eu fui fazer ultrassom no CAISM. Aí ela falou, não vou pagar para ver. E me encaminhou pro HMU. No mesmo dia eu fui e quando a médica me chamou, ela não ficou nem 5 minutos comigo na sala. Fez o exame de toque e falou que a Thalia estava querendo nascer. E eu, mãe de primeira viagem, por mais que eu tenha lido, na hora, com medo do parto, com medo de tudo, eu nem me toquei. Ela falou assim, sua filha tá querendo nascer, a gente vai induzir o parto com comprimido. Eu ouvi aquilo, eu achei o quê? Que eu tava com dilatação boa, porém não tinha nada daquilo, eu tava com um dedo de dilatação. E nisso eu fui internada mais ou menos umas 6 e pouco para 7 horas da noite. Só começaram a introduzir o comprimido perto de 1 hora da manhã. Me levaram para uma sala onde tinha mais outras 4 mães em trabalho de parto e passei a noite lá. No dia seguinte, toda a programação correndo, né? Eles iam, eu não lembro se era de 4, acho que era de 4 em 4 horas, eles inseriam um comprimido. A indução do parto é de 6 comprimidos que eles inserem, se eu não me engano, de 4 em 4 horas. E depois que eles inserem esse comprimido, eles fazem um exame chamado cardiotopo, que é um aparelhinho que vai na barriga, para eles ouvirem o coração do bebê se tá tudo ok. Beleza. Quando introduziram o quarto comprimido, perto, um pouquinho antes das 3 e pouco, aí quando deu umas 3, 3 e meia, minha bolsa rompeu. Nisso, eu passei uma situação que para mim foi muito constrangedora. Não sei se isso ajudou com que minha bolsa rompesse. Na verdade, um pouco antes da minha bolsa romper, eu senti muita vontade de fazer xixi. E nessa hora eles tinham que fazer alguma coisa, eu não lembro o que era. Eles não deixaram eu ir no banheiro. Só que aí nisso, lembro o que foi. Eles estavam fazendo o exame cardiotopo, só que eu também queria fazer muito xixi. E aí eles não deixaram porque tinha que fazer esse exame. Só que aí eu acho que nessa de eu insistir muito, ou era a hora mesmo, minha bolsa rompeu. E eu avisei. Aí falaram, não, você deve ter feito xixi. Eu falei, não, eu senti um negócio estourando dentro de mim, rompeu. E aí mandaram eu ficar de pé. Nisso começou a sair o líquido de mim. E eu falei, eu preciso fazer xixi. E não deixaram eu ir. Resumindo, fizeram eu fazer xixi na frente de outra pessoa. Tinha muitas outras pessoas em volta, só que aí, pra não ficar tão constrangedor, eles fecharam uma cortina. E eu não lembro se ficaram 1 ou 2 pessoas, eu tive que fazer xixi em pé ali na frente dessas pessoas. Enfim, deitei, examinaram, viram que minha bolsa tinha rompido. E isso já com 4 comprimidos inseridos. Detalhe, que vai ser importante depois para vocês entenderem. Eu não lembro se eu almocei ou se eu rejeitei o almoço. Eu sei que eu fiquei sem comer. E aí nisso, depois que minha bolsa rompeu, eu comecei a sentir muitas contrações. E piorando, e minhas contrações eu não sei explicar. Eu sei que eu me contorci inteira, era uma dor surreal. Eu pedia para fazer cesárea porque eu não tava aguentando. Meu esposo fala que eu pedi em torno de umas 9 vezes e me negaram. Nisso,
pertinho do último exame do cardiotopo, eu tava com contrações de minuto em minuto. Tinha vezes que eu não conseguia nem respirar de uma contração e já vinha outra. E... deixa eu raciocinar aqui que eu tava falando que eu até me perdi. E depois que minha bolsa rompeu, ainda inseriram mais um comprimido. Ao todo, inseriram 5 comprimidos em mim. Não chegaram a inserir os 6. Os 6. Falei errado. Nisso, conforme minhas contrações foram aumentando e eu não tava aguentando, eu lembro que chegou o momento de fazer, que foi o último cardiotopo que fizeram antes de eu entrar em trabalho de parto mesmo, assim, pra já nascer. Eu lembro que eu tinha que ficar de barriga pra cima, sem me mexer, porque se eu me mexesse, não dava pra ouvir direito os batimentos. Porém, eu tava com tanta dor, e conforme eu ficava com a barriga pra cima, doía mais. Eu falei pra médica, eu não consigo, não dá. E aí ela começou a falar que tinha que deixar, que tinha que ouvir o coraçãozinho do bebê, e começou meio que me deixar com a consciência pesada. Eu só falei, doutora, não vai conseguir fazer porque eu não consigo ficar parada. E aquele exame tinha que fazer 20 minutos seguidos pra ouvir. E aí, de tanto eu insistir pra ela fazer uma cesárea, e ela negando, falando que não podia, porque outras mães tinham marcado com antecedência e tudo mais, ela pegou e falou assim pra mim, se você deixar eu fazer o exame, eu te dou um remédio pra amenizar a sua dor e faço sua cesárea. A besta que acreditou. Ela me deu o remédio e sumiu. Eu sei que as dores começaram a piorar. E aí chegou um momento que eu senti muita vontade de usar o banheiro e não deixaram novamente, por riscos da bebê sair e tal. Beleza, até aí eu entendo. Nisso chamaram uma médica para me examinar. E ela me examinou, eu tava com 8 dedos de dilatação. Me encaminharam para uma sala, acho que é de pré-parto, que chamam. Fui, deitei normal. Um detalhe importante, minha gestação inteira era de alto risco, por isso que eu passava tanto na UBS quanto no CAISM, que o CAISM é um hospital de... eu não lembro o nome, é alguma coisa de interação. Eu sei que é para mulheres que têm problemas sérios, aí faz o acompanhamento lá. Enfim, eu passei na UBS e no CAISM. Minha gravidez era de alto risco porque minha pressão é muito desregular. Às vezes baixa demais, às vezes sem motivo algum, tá 16/9. E eu tenho tireoide alterada. No momento agora ela tá controlada, porém na época eu tava fazendo o uso de medicamentos e não podia tirar ainda, então eles consideraram. Então assim, era pra ter sido já encaminhado pra uma cesárea. Mas eles preferiram pagar pra ver pra eu fazer o parto normal. Fui pra sala de pré-parto, fiz força. Eu lembro que na hora de fazer força eu nem sentia mais dor de contrações. Eu só sentia muito cansaço de fazer força. E nisso, antes de eu fazer a força, do que foi da sala que tava as outras mães em trabalho de parto, que eu fui pra sala de pré-parto, eu dilatei os 10. E nisso fui fazendo força, minha pressão manteve, graças a Deus ela não subiu. Eu penso assim que, por mais que tenha acontecido uma tragédia, Deus estava ali a todo momento. E, enfim, minha pressão não subiu, ficava sempre 11/6, 11/7, nessa faixa. Porém, tentava, a médica falava que eu tava fazendo força suficiente, porém, nada da Thalia sair. E nisso chamaram o médico de última hora. Aí fizeram eu sair andar da sala de pré-parto até a sala cirúrgica. Lá eles me aplicaram a RAC, né? Eu acho que é assim que se chama. E deitei lá para fazer todo o procedimento. O médico fez aquele corte de epísio em mim e não adiantou. Foi aí que ele usou o fórceps. Eu não consegui ver nada, porque eu estava deitada, mas eu não sei explicar se eu sentia. É meio que um sentir sem... eu não sei explicar, eu sei que era...
eu vou falar sentir, eu posso estar errada da forma de falar sentir, porque eu estava anestesiada da cintura para baixo, porém é como eu vou me expressar para poder vocês entenderem. Eu sentia batendo aquela ferramenta no meu osso, dentro de mim. E nisso meu esposo fala que ele puxou 3 vezes. E na última que ele puxou, não sei se foi muita força que ele usou, não sei explicar. Eu sei que meu esposo fala que as 2 espátulas que tem no fórceps, que o fórceps é como se fosse um gancho, sabe? Visualiza um fórceps como se fosse um pegador de salada, que tem as 2 coisinhas e você pega. Nisso, meu esposo fala que na última puxada, o fórceps escapou e bateu uma na outra. E ele acredita que nesse momento foi quando machucou a cabeça da Thalia. Eu lembro que eu vi minha filha sair sem respirar. Não chorou, óbvio. Nisso, eles já correram para socorrer ela e entubar ela. Enquanto isso, o médico foi terminando lá a cirurgia que ele fez em mim. E eu lembro que, se não fosse, eu não sei se ela era médica, eu não sei se ela era enfermeira. Eu sei que se não fosse essa mulher se sensibilizar de ter trago a Thalia até mim, eu não teria tido a oportunidade de ver ela de perto quando ela nasceu. Mas ela trouxe ela até mim e deixou dar um beijo na minha filha. Nisso, levaram ela para UTI e me deixaram no corredor de frente para a sala cirúrgica. E lá foram me dando medicações, eu tive que aguardar até subir pro quarto. E até então sem notícias da minha filha. E nesse meio tempo, a médica que fez a chantagem comigo de que se eu deixasse ela fazer o exame, ela me daria uma medicação e faria minha cesárea, desceu. E foi até mim dando risada. E falou assim, você não quis esperar a cesárea? E dando risada. Na hora, não falei nada, eu tava tão confusa de tudo que aconteceu que eu não falei nada. Finalmente me levaram pro quarto. Me colocaram num quarto com mais 2 mães com seus bebês. Aquilo ali me matou. Minha filha nasceu no dia 8, às 11h49 da noite. E aí ela subiu pra UTI. E nisso eu fiquei nesse quarto, sem notícias dela, porque eles não me falavam nada. Não podia subir, até porque eu tava anestesiada ainda. Eles me deram anestesia 11 e pouco da noite. A anestesia foi passar em torno de umas 6 da manhã, 7. Eu só fui conseguir ver a Thalia umas 10, acho que era umas 9, 10 horas da manhã. Subi pra ver ela, entrei lá, eu não conseguia parar de chorar. Eu não conseguia respirar. Eu entrei numa crise de ansiedade que eu não sabia mais como respirar. Eu não aguentei ficar nem meia hora ali. Fui pro corredor, comecei a chorar. Nisso veio uma médica extremamente insensível atrás de mim. Falou assim, ó, sua filha deu traumatismo craniano, ela vai ser transferida pro Mário Covas. Deu um toquezinho aqui no meu braço e saiu. Entrei em desespero. Não me explicaram nada, só falaram isso e foi. Tiveram que chamar alguém para me ajudar a descer, porque sem condições. Nisso eu não podia sair do hospital porque eu não tava de alta, então meu esposo teve que vir para poder acompanhá-la, ela do HMU até o Mário Covas. E eu acho que por conta de tudo que aconteceu, permitiram minha mãe ficar comigo, porque não podia acompanhante depois que o bebê nascesse, né? Mas acabaram deixando ela ficar lá comigo. Minha filha foi no dia 9 pra lá, pro Mário Covas. Eu liguei, não consegui dormir, eu liguei pra tentar notícia, não podiam passar informações por telefone. E eu comecei a ficar angustiada. Quando foi no dia 10, eu pedi pra... Fiquei insistindo pra me deixarem ter alta logo. Até que viram que eu tava bem, minha pressão tava ok e permitiram que eu fosse até... Eu ia sair naquele dia, porém deixaram eu sair mais cedo. Nisso eu só fui pra casa comer alguma coisa, porque
ainda tava fraca, né? E aí no mesmo dia eu fui pro hospital ver minha filha. Eu não conseguia ficar perto dela sem chorar. Eu tava com sensação de que eu tava louca quando eu entrei naquele Mário Covas. Eu entrava no elevador, eu tinha a sensação de que o chão tava querendo suspender e embaixo de mim eu tava muito, muito agoniada. E eu sei que minha filha tava sangrando, entubada. Enfim, aquilo que a maioria que viu, que acompanhou, que conversou comigo, sabe. O trauma causado na cabeça da Thalia deu sangue entre o couro cabeludo e o crânio e sangue dentro no cérebro. Sangue no cérebro causa irritação. Mesmo que não tenha mais aquele sangue lá, ele esteve em algum momento e ele causa uma irritação. E foi o que aconteceu no cérebro da Thalia. O sangue que estava no cérebro dela superestimulou uma área que causou convulsões nela. E impediu outros tipos de coisa. A Thalia mexia, mas ela não mexia como um bebê normal. Ela dava uma puxadinha de perna, ela mexia os dedinhos do pé, mexia os dedinhos da mão. Teve uma única vez nesses 3 meses de vida dela que eu vi ela levantar os bracinhos e abaixar. Mas foi só essa vez. Ela não chorava por conta do tubo, ela chorava, a expressão, saía lágrima, porém não saía som por conta do tubo. E a Thalia entrou num estado chamado de mal convulsivo. É quando a pessoa tem convulsão o tempo todo sem parar. Minha filha tomava 6 anticonvulsivantes, todos tarja preta. Nunca eu ficava me questionando por que não tinha um remédio só que pudesse fazer isso, mas foi tão grave o trauma dela, que nem os 6 remédios fortes controlavam a convulsão dela. Mesmo ela tomando esses seis remédios, ela tinha escapes convulsivos. A primeira vez que eu vi ela tendo uma convulsão, aquilo me matou tanto. Porque até então o movimento que eu achava que era normal dela, o mexer da boquinha, o mexer da linguinha, era uma convulsão. E aquilo ali me matou. Que eu fiquei pensando, eu falei, caramba, minha filha tava tendo convulsão e eu achava que era ela reagindo. E eu feliz, achando. E eu sei que foram 3 meses de muita luta. Às vezes eu me arrependo porque eu queria ter feito mais. Mas infelizmente estava fora das minhas mãos. Eu lembro que a médica falava que o ideal para a Thalia era fazer um eletroencefalograma 24 horas, que são uns aparelhinhos presos na cabeça para ver como tá a atividade cerebral. Porém, ela dizia que esse aparelho não tinha no hospital. Eu até me disponibilizei para ir atrás, mas ela não deixou. Falou que não adiantava. Eu posso estar louca, mas na minha cabeça eu acho que poderia sim ter ido atrás. Poderia ter feito alguma coisa. Um colega de trabalho da minha irmã se ofereceu pra gente procurar o melhor neuro infantil de São Paulo, para ter uma segunda opinião. A médica que cuidava da minha filha e o médico-chefe, o chefe de todos os médicos da neonatal, não deixaram eu fazer isso. Então, nesse quesito, eu me sinto falha, que eu acho que eu poderia ter insistido mesmo assim. Não interessa se iam falar que era falta de ética, não interessa. Mas era minha filha. E eu queria ter feito tudo que tivesse ao meu alcance. Enfim, eu passei sufoco naquele hospital, ao mesmo tempo que teve muitas pessoas de coração gigante que trataram minha filha como se fosse filha deles. Teve gente que a Thalia era como se fosse só mais um. Eu presenciei situações ali onde um bebê chegou com os órgãos expostos, morrendo já.
E eles colocam tipo eu esqueci o nome do negócio. É tipo um negocinho de ferro com uma lona assim para cobrir, para as pessoas não verem o que tá acontecendo com aquele bebê. E eu lembro que eu via médicos em volta da incubadora daquele bebê, dando risada no momento onde aquele bebê tava morrendo. E eu lembro que tinha uma brechinha e eu conseguia ver o rosto daquele bebê. Eu vi a minha filha ali. Eu fiquei pensando, a gente tá ali, não é porque a gente escolheu. A gente tá ali porque, infelizmente, nosso filho tá doente. E aí tem profissionais que estão ali por dinheiro, tá de mal com a vida, tá de mal com alguma coisa, e trata esses bebês como fosse lixo. Eu via, tinha técnicas de enfermagem que cuidavam da minha filha como se minha filha fosse uma boneca sabe? Que criança quando brinca com boneca faz assim, como se fosse um nada. Entendeu? No dia que eu vi minha filha tomando um banho e uma técnica tratando dela como se minha filha não tivesse vida, a partir daquele dia eu pedi, e graças a Deus autorizaram, eu comecei a dar banho na minha filha. Eu vi a gente mexer na minha filha, puxar o tubo dela, da boca dela ficar puxada pra cima, quase tirando o tubo da boca da minha filha. Eu ouvi de médica minha filha tendo convulsão, ela olhar e falar que não tava. Eu falei, doutora, tá sim, ela tá fazendo movimentos repetitivos no tempinho certo. A cada 5 segundos ela fazia um movimento, é convulsão. Não é. Resolveu olhar melhor, viu o que era. Deu medicamento, antecipou alguns medicamentos, viu que não resolveu, tentou outros, viu que não resolveu, virou pra mim. O que você espera da sua filha? Isso na frente de todo mundo. Eu falei, doutora, eu acredito num Deus que cura, que faz milagres. E é isso que eu espero. Sua filha é um bebê neuropata, eu acho que eles falam. Ela quis dizer que minha filha ia ser inválida. Falou que minha filha ia ficar em cima de uma cama sem se mexer, sem falar. Ela já quebrou a cara ali porque a Thalia não se mexia como um bebê normal, mas se mexia. Eu sei que a forma como aquela médica falou me matou de um jeito que eu fiquei muito mal. Eu saí de lá chorando e com raiva. E nisso ela também falou pra mim que não tinha mais o que fazer. Não tinha remédio que pudesse dar pra ela. Nisso eu fui na assistente social, contei o que estava acontecendo, que independente se minha filha fosse vegetar, ela não tinha direito de falar daquele jeito comigo. A mãe já tá ali sofrendo, ainda tem que aturar médico que não sabe conversar, tem anos de experiência e não sabe conversar. Nisso eu falei com a assistente social, expliquei a situação, ela foi lá para conversar com essa médica. De repente apareceu um medicamento, porém também não resolveu. Aí trocaram plantão, outra médica, uma senhora, deve ter uns 70, 80 anos, não sei. Eu sei que essa médica, a Thalia tava tendo convulsões de novo, eu desesperada, porque... Cara, se ela tá tendo convulsões o tempo todo sem parar, os medicamentos não tá fazendo, por que não estão investigando, olhando o que pode ser feito? Vai ficar parado deixando a menina ter convulsão? Ainda mais depois que a médica que cuidava dela diariamente tinha me dito que quanto mais convulsões ela tivesse, mais danos cerebrais ia causar. Ela podia entrar numa paralisia cerebral. Então aquilo ali me desesperou mais e mais. Nisso, essa médica virou pra mim, perguntou, né? A mesma coisa, o que eu esperava da minha filha, eu falei a mesma coisa, acredito em Deus. Eu também acredito, eu sou católica, acredito em Jesus Cristo. Mas se sua filha chegar e ir pra casa, ela vai vegetar. Curta e grossa. Detalhe, antes dela vir falar comigo, ela ainda ficou demorando, batendo papo, vendo vídeo no celular. Primeiro que até celular era proibido lá na neonatal. Já começa por aí. Eu sei que isso tudo foi no mesmo dia. Aquilo me destruiu. Eu entrei numa
crise gigante de ansiedade. Liguei pra minha mãe desesperada. Minha mãe deu até uns gritos em mim, falando que quem tava no controle é Deus. O médico podia falar o que fosse. Se Deus quisesse mostrar o contrário, ele mostraria. E ali foi me acalmando. Nisso, meu esposo chegou e ele começou a achar estranho. Falou assim, será que estão diluindo os medicamentos corretos da Thalia? Porque não tá normal. E ele falou nisso, eu comecei a reparar. Porque quando a Thalia tinha convulsões, algumas crises, escapes, a médica que cuidava, a diarista que cuidava dela de manhã, antecipava o medicamento, pronto, passava. E não, deram tanto medicamento a mais, um medicamento novo e não passou, tinha alguma coisa errada. Nisso, essa médica ouviu a gente falando isso e falou assim, vai ter muita coisa que você não viu ainda. Passou, fui embora com meu esposo. Quando eu voltei no dia seguinte, a médica que cuidava dela todos os dias, me disse que como ela era muito furada para coletar exames de sangue, para passar medicação, as veias dela, as veias não estavam do mesmo jeito da nossa, normal. Então as medicações não estavam chegando corretamente no organismo dela, por isso que não estava fazendo efeito. Aí eu paro para pensar, a gente deixa nossos filhos no hospital, confiando que o médico vai fazer o melhor, e uma coisinha simples dessa, as duas benditas médicas não viram. E ainda descobri que quando eu saí, uma delas falou que tinha que jogar a realidade na minha cara, que eu tava... eu não lembro a palavra que ela disse, mas eu sei que era que quis dizer que eu tava me iludindo muito por acreditar em Deus. Sei que isso tudo passou. A Thalia começou a ter melhoras. Ela estava sedada. Ela foi sedada uma vez, foi tirada essa sedação. Porém, ela voltou a ter um mal convulsivo, sedaram de novo. Aí começaram a tirar essa sedação. Ela estava evoluindo bem, estava crescendo bem. Às vezes ficava um pouquinho inchada, porque estava tomando muita medicação. A gente tinha dúvida se ela não respirava, se era por conta do trauma causado na cabeça ou se era pelas medicações, porque muitos dos sintomas efeitos colaterais das medicações era ter muito sono, deixar muito parada a criança. Ainda mais remédios fortíssimos que ela tomava, uma bebezinha de 3 meses, desde que nasceu tomando remédios fortes. Nisso, começamos a ter notícias boas de que a Thalia estava tendo talvez uma previsão de alta, porque até então, desde que ela foi internada, nunca apareceu isso daí. Porém, para ela ter alta, ela precisaria ir para casa com uma traqueostomia, que é o tubo que estava na boca dela, porém ia ficar aqui para ela respirar, e uma gastrostomia, que é uma sonda no estômago que a alimentação já ia diretamente para o estômago. Fiquei desesperada também, porque já me passou 1001 coisas, pensei, meu Deus, eu não vou ter vida, minha filha não vai ter vida, porque como a médica tinha me explicado, ia ser uma internação em casa. Se fosse precisão da Thalia sair para ir no médico, ia ter que vir uma ambulância pegar ela. A Enel ia ter que fornecer gerador para se caso faltasse energia. Então, assim, ia ser uma vida muito difícil. Tanto para mim quanto para ela. E eu acredito que mais para ela. E aí, nisso, comecei a aceitar. Foi bom. Se Deus quer que ela vá assim, então que vá. Eu queria minha filha saudável porque era para ela ser saudável. Por mais que minha gestação fosse de alto risco, eu fiz 17 pré-natais. Nenhum teve problema algum. Nenhum. Todos foram perfeitos. Graças a Deus. E aí eu já tava me acostumando com a ideia. E aí quando foi dia 30 de abril, eu tinha o costume, eu não tava ficando direto. Eu fiquei 2 meses indo todo dia e voltava para casa, porque por conta da cirurgia que fizeram, eu não tive resguardo, eu sentia muita dor, então a poltrona já era muito desconfortável, a cadeira nem se fala, então não conseguia, então eu fiquei com medo de eu piorar meu quadro e aí realmente eu não poder ver ela, então eu comecei a me cuidar mais. E quando foi
um pouco mais de um mês antes dela falecer, eu comecei a ficar lá direto. Eu dormia a semana inteira, só ia pra casa sábado à noite, mas no domingo eu voltava. Eu ia domingo visitar, ia pra casa de novo, pegava minhas coisas pra passar a semana e voltava domingo à noite. Já ficava dormindo. E no dia 30 de abril, eu fui com a minha mãe visitar ela. Fui até. Ela tava até com o olhinho aberto, coisa mais linda. A médica até tinha me falado que ela tava mais agitadinha do que o normal. E aí, beleza, a gente foi pra casa. Quando eu voltei, vi ela, dei banho nela, tava tudo perfeito, tudo ótimo. Ela adorava que eu dava banho nela, que a saturação dela mantinha, ficava ótima. Isso encheu meu coração de alegria. Enfim. E nisso eu fui com as outras mães, a gente foi comer alguma coisa no refeitório. Quando eu voltei, tava entrando pra UTI. A técnica que tava cuidando dela falou que eu não podia entrar. E aí eu já fiquei paralisada. Ela, tá acontecendo alguma coisa com a Thalia e estão resolvendo. Na verdade, tá acontecendo. Aí eu fiquei assim, a Thalia teve uma parada, ela parou. Estão tentando fazer ela voltar. Aí eu já fui assimilando, fui voltando. Na hora que eu fui no corredor, que eu vi as meninas, eu desabei de chorar. Comecei a entrar em desespero, eu não sabia o que fazer. Eu falei, nossa, eu não sabia nem o que pensar. Nisso, depois chegaram pra mim, uns minutos depois, falaram que ela tinha voltado. Depois que eu me acalmei, fui na capela, orei com as meninas, a gente voltou, pude ver ela. E aí a médica me explicou que do nada os batimentos dela começaram a cair, porém a saturação não. Aí depois a saturação caiu. E nisso começou a aparecer um monte de manchas no corpo dela, como se fossem hematomas. E do nada sumiu. Foi muito estranho. E nisso ela disse que achou que ela não ia voltar, que foi tão horrível, tão difícil, que ela pensou que ela não ia voltar. Deu muito trabalho pra Thalia voltar. Mas ela voltou. E desde esse dia, minha filha nunca mais abriu o olho. Eu achei estranho, porque a médica tinha me explicado, tinha que esperar dar 24 horas pro corpo normalizar tudo. E aí eu fiquei preocupada por ela, eu falei, vou esperar esse tempo. Porém, passou esse tempo, não vi ela abrindo o olho. Quando eu abria os olhinhos dela, eu via que a pupila tava dilatada e paradona. E aí nisso eu falei com a médica, ela parou, olhou pra minha cara, não falou nada. Aí depois ela deu uma pausa e falou assim, vamos ver. Pegou uma lanterninha e falou pra mim que se ela tinha que reagir, a pupila dela tinha que fechar, né? Tinha que reagir à luz, porém não reagiu. E nisso ela só falou assim pra mim, vamos fazer um eletroencefalo pra ver como tá a atividade. E saiu, não me explicou nada do que estava acontecendo. Eu sei que nisso ficou muitas especulações, acharam que a parada tinha sido causada por conta do, como que é o nome? Bicarbonato, que pode ter caído, despencado quando ela teve a parada. Ficou um negócio muito confuso, eu nunca entendi direito disso. Depois falaram que podia ter sido o sódio que estava no nível extremamente alto dela. Eu não sei se era o sódio ou se era o bicarbonato que dava como se fosse uma diabetes, mas não como a nossa. Tava muito confuso. Nunca souberam me explicar direito o que causou a parada dela. Nisso, ela fez um eletroencefalograma. Ela tinha me falado a princípio que esse exame seria feito, era para ser umas meia hora, 40 minutos. Não, na verdade, esse primeiro foi. Fez, deu que não tinha atividade. Aí ela fez um ultrassom na cabecinha, que eu não vou tentar pronunciar o nome aqui, que é difícil, o nome dessa ultrassom, e deu que não tava bom. E nisso ela fez Aí falaram que iam refazer esses exames, deu que não tinha, iam refazer. Na verdade, ó, tô confundindo tudo. Nisso ela fez esses 2 exames e ela tava tomando as medicações. Aí o que falaram? Vamos tirar todas as medicações e ver, porque as medicações poderiam mascarar a atividade. Já aconteceu, por exemplo, da médica vir falar bem no comecinho que a Thalia não tinha atividade, mas depois ela me falou, mas pode ser a medicação. Depois ela viu que era a medicação, que ela tinha atividade. E aí fizeram isso, tiraram todas as medicações dela, ela ficou acho que 3 dias sem as medicações e refizeram o eletro de novo.
Ela refez esse eletro, era pra ser um eletro de 1 hora, fizeram 15 minutos. E lá já viram que não tinha atividade. E aí fizeram os testes clínicos, que é fiozinho de gás no olhinho para ver se ela reage, a luz de novo nos olhos, sorinho gelado na orelha, mexer a cabecinha, que quando mexe a nossa cabeça, o nosso olho vai para direções diferentes. Fizeram 2 vezes, 2 dias seguidos, uma vez em cada dia. E nenhuma das duas ela reagiu. E aí fizeram o último eletroencefalograma, que eles chamam o Dante, que é em outro hospital. Essa pessoa vem com equipamento melhor do que tem no Mário Covas e faz esse exame. No que fizeram, constou que realmente ela não tinha atividade cerebral. E foi onde a médica falou que aí teria que desligar os aparelhos. Eu confesso para vocês que esses últimos dias, que foi mais tenso, que era mais a decisão, eu senti muito Deus em mim. Porque eu fiquei calma, eu consegui dormir. Eu fiquei durante os testes, eu fiquei durante os exames. E tudo calma. Até quando a médica virou pra mim, ó, não tem mais o que fazer. Vai ter que desligar os aparelhos. Eu falei, tá bom. A médica se agarrou comigo, acho que não sei se esperava eu chorar. Eu sei que eu não conseguia chorar. E aí, desligaram os aparelhos. E até aquele último minuto eu fiquei esperando Deus fazer um milagre. Porém, não, eu queria que ele fizesse o milagre que eu queria, que era minha filha completamente curada, como deveria ter sido quando ela foi nascer. Porém, ele fez sim um milagre, ele curou ela eternamente. Minha filha estava sofrendo. Um tubo na garganta, um tubo no nariz, uma sonda no nariz para medicação e outra sonda na boca para alimentação. Fora as furadas, todo dia, às vezes 2 vezes no dia, era coletado o sangue dela. Fora as medicações. Então, assim, muito tempo eu fiquei com raiva, eu quis ficar com raiva do hospital. Mas eu percebi que não adiantava eu ficar com raiva, porque isso ia fazer mal pra mim, não ia fazer pra eles. Eu questionei a Deus muitas vezes, porque a gente é ser humano, a gente é falha, a gente tem a fé pequena, a gente faz isso. E um detalhe importante que eu já ia esquecendo de falar. A Thalia não conseguiu nascer normal sem precisar do auxílio do fórceps, porque ela tava com o roxinho virado para cima. E o ideal para um bebê nascer é o roxinho virado para baixo. A bendita da médica que fez a ultrassom, que achou que a barriguinha dela estava menor, o peso estava menor, que na realidade não tinha nada disso. Ela nasceu com a barriga perfeita, o peso perfeito. Ela poderia ter dito que a Thalia não estava encaixada, não estava virada. E eu acredito que o próprio hospital, o HMU, poderia ter feito uma ultrassom para confirmar. E foi por isso que minha filha não conseguiu nascer normal. E eu só fui saber disso uns 15, 20 dias depois que ela nasceu, porque foi marcada uma reunião lá no HMU para me explicarem o que aconteceu. Só que foi uma palhaçada, porque quem estava na reunião era diretor do hospital, diretor de neonatal, de pediatria. Ninguém que acompanhou o meu parto estava lá. Eram pessoas que estavam se baseando num prontuário. Era o que eles me diziam. Eu estou me baseando no que eu estou lendo no prontuário. Era isso que eles me diziam. Então, assim, eu acredito que se a Thalia não tá aqui hoje, é porque não era para estar. Não estou defendendo o hospital, tirando a culpa deles. Não, eles têm culpa. Teve erro médico, eles machucaram minha filha e minha filha morreu por causa do erro deles. Mas eu acredito também que era necessário eu passar por isso. Eu sei que vai ter gente que vai achar, nossa, você tá aceitando que sua filha morreu por causa dos outros? Você tá falando que Deus... Gente, é muito complicado entender isso.
Lembra que lá no começo eu falei que eu sentia Deus o tempo todo? Quando eu fui fazer força para ter minha filha e minha pressão não subiu? Eu era uma candidata a ter pré-eclâmpsia, a ter eclâmpsia. Em nenhum momento eu tive. E eles falavam que se eu tivesse tido uma pré-eclâmpsia, eles iam interromper o parto normal e iam fazer uma cesárea. A Thalia estava virada para cima. Eles não iam conseguir fazer uma cesárea. Se eu tivesse tido meu eclâmpsia, poderia ter sido bem pior. Então, assim, eu acredito que quando a gente tem que passar por alguma coisa, a gente passa. A gente pode procurar o atalho que for. Minha mãe ficou falando, nossa, eu devia ter juntado dinheiro para pagar sua cesárea. Eu poderia ter feito uma cesárea e poderia estar na mesma situação vindo aqui falar para vocês que minha filha morreu. Então, se aconteceu, era porque tinha que acontecer. Isso que aconteceu me dilacerou? Me dilacerou. Me matou por dentro. Quando era nova, eu não queria ter filha. Conforme eu fui crescendo, fui amadurecendo, eu comecei a ter esse desejo no meu coração. E antes de engravidar, eu pedi para Deus. E na primeira tentativa, ela veio. E quando eu falo que foi Deus que me deu, foi porque eu já pisei muito na bola e poderia ter engravidado antes e nunca aconteceu. Então, foi Deus que me deu a Thalia. E do mesmo jeito que ele me deu, ele tem todo o direito de levar se ele não acha que seja o ideal ela ficar aqui. Eu queria muito, muito estar com a minha filha nos meus braços. Eu vejo alguém com um bebê no colo na rua, eu passo de cabeça baixa. Eu tenho medo de passar na rua, alguém vem falar alguma coisa. Claro que depende da situação. Eu consigo conversar sobre o que aconteceu muitas vezes sem chorar. Hoje não é o caso, hoje eu estou chorando contando isso pra vocês, mas tem dias que eu conto, minha mãe até fala, não sei como você consegue ver as fotos dela. Mas eu só não quero que aconteça que me aconteceu outro dia, uma cliente, assim, digamos, da minha mãe vem de Natura, virou pra ela e falou, nossa, como você tá triste, não é pra tanto você tá assim. Como é que não é pra tanto? A neta dela morreu e não é pra tanto, ela tá triste. Então tem muitas pessoas que, em vez de ficar quieto, quer falar alguma coisa e não tem o que falar. A real é que quando algum ente querido da gente morre, a gente não tem o que falar. Às vezes só um abraço e o silêncio é o suficiente. Então, assim, eu tô vindo aqui fazer esse vídeo pra vocês porque eu tentei entrar em contato com o SBT, com a Globo, com a Record, com a Band, até com o Viva ABC, que é o jornal da região aqui do ABC. O Viva ABC até chegou a me dar um retorno, porém não finalizou. Eles me responderam, pediu para eu contar a história, eu contei, pediu um documento que comprovasse o óbito dela, eu mandei a declaração de óbito dela, não podia mandar o prontuário, que é um documento sigiloso. Porém, ninguém me ouviu, ninguém me deu um retorno. Eu tô aqui pedindo para vocês de todo o meu coração, me ajuda. Compartilha quantas vezes vocês puderem, com quem vocês puderem. Eu não quero que aconteça com frequência isso com ninguém. No dia que eu fui enterrar a Thalia, o bebezinho do lado, que estava sendo velado também, morreu pelo mesmo motivo no mesmo hospital. Só que a diferença é que só sobreviveu um dia. Então, assim, gente, eu sei que eu não sou especial a ponto de fazer com que isso deixe de acontecer. Porque acontece em hospital público, acontece em hospital particular. Só que não pode acontecer com frequência. A gente que é mãe se prepara meses para conhecer os nossos filhos para acontecer isso. Não dá, não pode, são vidas. É vida. E a mãe... Eu não sei explicar para vocês, mas
É um pedaço de mim que foi tirado de mim. Então, assim, se vocês puderem compartilhar no Facebook, eu não sei se dá pra compartilhar no WhatsApp, porque eu falo demais, e foi um vídeo de mais de 40 minutos, mas compartilha, pelo amor de Deus, pra ver se alguém nota, se alguém me ajuda. Precisa ser feita a justiça. Não é porque eu tenho raiva, não tenho raiva do hospital, eu não tenho raiva do médico que fez meu parto. O médico que fez meu parto, quando ele terminou, ele me pediu desculpas. E eu escutava todo dia no hospital, porque ao mesmo tempo que era no outro hospital que minha filha estava internada, muitas pessoas que trabalhavam no HMU trabalhavam no Mário Covas. Então eu escutava direto pessoas me falando: o médico fez seu parto, vive perguntando dela. E eu não senti que ele fez por mal. Ele tentou salvar nós duas. Teve erro? Teve. Mas o erro começou com a médica que não viu que minha filha tava com o rostinho virado pra cima. Ou até viu e não falou, não quis falar, não sei. Nunca vou saber. Então, assim, o que eu quero é justiça. Não pode ficar impune. Eu não quero dinheiro. Dinheiro não vai trazer minha filha de volta. Não vai. Eu só vou ter a chance de ver minha filha de novo um dia se eu continuar firme nos caminhos de Deus e buscar Ele. Que Ele me dá a promessa de que se eu continuar firme nos caminhos dEle, quando o grande dia chegar, eu vou ter minha filha nos meus braços. E é o meu maior sonho. Mas enquanto esse dia não chega, eu quero justiça. Quantas mães não estão passando pela mesma dor que eu tô passando? Nem toda mãe consegue reagir igual. Eu, por exemplo, eu agradeço muito a Deus, porque se não fosse Ele, eu não tava mais aqui. Falar pra vocês que eu tenho vontade de ficar deitada na cama sem me levantar e só esperar a morte vir, ou pegar todos os remédios que tenho que tomar de uma vez e morrer, essa é a minha vontade. Mas eu sei que se eu fizer isso, eu não vou ver minha filha de novo. Então, assim, por favor, compartilha com o máximo que vocês puderem. Ajude que chega Pode ser famoso, pode ser as empresas. Por favor, gente, me ajuda. Eu só quero justiça. Eu só quero justiça. Não vai trazer minha filha de volta. Mas quem sabe não ajuda a darem mais atenção. Nós somos pessoas. E só queremos nossos filhos em casa bem. Eu entrei lá com medo de não aguentar a dor. Mas a dor que eu senti naquele parto não chega nem perto da dor que eu sinto de não ter podido sair, de não ter levado minha filha de volta para casa. Essa maior é a pior dor da minha vida. Você pode me espancar, mas eu não ter minha filha viva comigo é a pior dor do mundo. Eu sei que ela não tá aqui é porque Deus achou melhor. Porque Ele poderia. Se Ele achasse o melhor, que era ela curada em casa, ela estaria aqui comigo. Mas Ele achou melhor não. E tudo isso que aconteceu me amadureceu muito. Me amadureceu demais. As experiências que eu passei lá, um dia, se vocês quiserem saber, eu conto pra vocês. Que me ajudaram a amadurecer. Mas hoje o foco que eu tô pedindo pra vocês é justiça pela minha filha. Por favor. Vamos lutar para que não aconteça com frequência. Essa dor é horrível. Eu preferia estar morta do que não ter minha filha comigo. Então, por favor, eu imploro a vocês, me ajudem. De coração. Deus abençoe vocês.